E nós mandamos comprar um novo, não foi? É o novo que está com problema? Ah, não chegou ainda não? Que eu já ia mandar devolver. Glória a Deus. Ah, vai chegar amanhã, sim. Graças a Deus. Amém. Que eu já ia mandar devolver. Eu mandei comprar um computador novinho para ir. Já está falhando. Aí a gente já quer ficar zangado. Glória a Deus, né? E eu não posso me desviar que eu vou pregar. Glória a Jesus, né? Aleluia. Glória a Deus. Então, irmãos amados, nós aprendemos a palavra de Deus que no tempo de Neemias e quando eles voltaram do cativeiro, nós estamos aprendendo, e sempre é bom relembrar, porque um dos métodos da aprendizagem é a repetição. Quanto mais a gente repete, mais a gente aprende. E os irmãos estão lembrados que quando eles voltaram do cativeiro, as coisas estavam todas destroçadas, tanto fisicamente, materialmente, quanto o quê, meus amados irmãos? Espiritualmente, irmão. E a casa de Deus não estava edificada. E depois os sacerdotes, nós já lemos nas semanas passadas, não vamos reler. Os sacerdotes tiveram que o quê? E os levitas e as pessoas que trabalhavam no templo, elas tiveram que o quê? Vê se vocês lembram. Elas tiveram que fugir, tiveram que ir embora, porque não dizimavam mais, não ofertavam, e a obra de Deus ficou parada e abandonada. Nós já lemos aqui que o templo, o serviço religioso parou. Os sacerdotes e os levitas e os porteiros, irmão, até lenha para o holocausto faltou. Até lenha, que era uma coisa indispensável, essencial. Como é que vai oferecer um sacrifício a Deus na velha aliança sem lenha? É como se hoje a luz da igreja estivesse cortada por falta de quê, meus amados irmãos? Pagamento. Como se hoje nós chegássemos aqui na igreja e por falta de dízimos, por falta de ofertas, a energia elétrica estivesse cortada. Pois até a lenha, irmão, faltou, porque o povo estava frio, o povo estava incrédulo, o povo estava desobediente a Deus. E ali, meus irmãos, quando Neemias chega, Neemias traz um sacerdote hábil, um sacerdote que conhecia de Bíblia. Quem sabe dizer o nome dele? Hein? Vamos ver, irmãos amados? Esdras. A Bíblia diz que ele era hábil nas escrituras. Ele era perito, era escriba. Ele escrevia cópias da Bíblia. E ele tinha habilidade. E ele fez um estudo bíblico. Quem está lembrado? Quantos dias de escola bíblica de manhã até a noite? Quem está lembrado? 24 dias de pregação, de estudo bíblico, da manhã até a tarde, até a noitinha. E, meus amados irmãos, depois, isso foi no capítulo 8. No capítulo 9, eles fazem confissão de pecado. Eles reconhecem seus erros. Eles reconhecem suas falhas. Eles reconhecem seus desajustes. Eles confessam. O capítulo 9 é só confissão de pecado. Só confessando. Chorando e confessando. E no capítulo 10, eles tomam atitudes. Diga comigo, tomam atitudes. Porque se você chorar, e se você confessar, mas se você não tomar atitude, você não fez absolutamente nada. A vida cristã é uma vida de recomeços. Glória a Deus. Nesta noite aqui, talvez tenha alguém que esteja fora da palavra, que esteja fora da doutrina, alguém que está com a vida em frangalhos, a vida espiritual em frangalhos, mas assim como Deus restaurou o povo no tempo de Neemias, você pode se levantar hoje outra vez. Como diz o velho poeta, né? Uma vez, outra vez. Vá em frente e tente o quê, meus amados irmãos? Pouco mais. Nunca é tarde para se aprumar com Deus. Nunca é tarde para se acertar com Deus. Nunca, irmãos. Nunca é tarde. Então, irmãos, eles ali fizeram, vamos ver o versículo 38. Versículo 38, glória a Deus. Glória ao nome de Jesus. Hoje nós vamos ter que estar com a Bíblia aberta, porque as telas não estão funcionando por causa do computador.
que todavia fizemos uma firme aliança, e o escrevemos, e selaram-no os nossos príncipes, os nossos levitas e os nossos sacerdotes. Muito bem. Fizeram o que, irmãos? Depois da confissão, depois do choro, depois do quebrantamento, na Bíblia de vocês, a corrigida da Sociedade Bíblica do Brasil, ela diz: fizemos um firme concerto, não é assim? E na Bíblia Trinitariana diz: fizemos uma firme aliança. O que é uma aliança? Me ajude a pregar. O que é uma aliança? É um compromisso, é um concerto, é uma aliança, é um pacto, é uma decisão. Glória a Deus. Eles fizeram uma firme aliança de consertar as coisas que estavam desconcertadas. E entre as coisas, nós já falamos de algumas, foi que eles tinham deixado de dizimar e eles tinham deixado de ofertar ao Senhor. E por causa dessa negligência, que foi que aconteceu? Os levitas foram embora, os sacerdotes foram embora, os netineus foram embora, os porteiros foram embora, não tinham o mínimo necessário para o culto. Até faltou o quê? Nós acabamos de ouvir hoje. Faltou o quê, meus amados irmãos? A lenha, irmão. Até a lenha da casa de Deus faltou. Glória a Deus. E agora, quando eles foram avivados, porque, irmão, avivamento aviva todas as áreas da nossa vida. Inclusive os nossos dízimos, as nossas ofertas. Uma igreja avivada é uma igreja que cresce, é uma igreja que contribui, é uma igreja que compra terreno, é uma igreja que constrói, é uma igreja que manda missionário, é uma igreja que investe, é uma igreja, isso é sinal de avivamento. O avivamento mexe com todas as áreas da vida, inclusive com as nossas finanças. Porque Jesus disse: onde estiver o teu tesouro, aí estará também o que, irmão? Teu coração. Quando a pessoa não está com o coração em Deus, está nos tesouros da terra. Quando recebe um dinheiro, e às vezes quando ganha um salário mínimo é mais fácil dar o dízimo. Quando ganha um salário mínimo é mais fácil. Mas quando Deus abençoa que passa a ganhar 10 salários, que ele vai separar, como nós falamos a semana passada, o diabo diz: eita, que é tanto. É muito, porque você vai levar isso para a igreja? E nós vamos estudar os motivos que as pessoas alegam. Talvez, não sei se hoje. Meus amados irmãos, e nós aprendemos nos últimos cultos, e principalmente no culto passado, que o dízimo não é da lei. O dízimo é de antes da lei. Estão lembrados que nós estamos isso? O dízimo não é da lei. O dízimo é desde os primórdios dos primeiros servos de Deus. Abraão não viveu na lei. Abraão pagava dízimo. Melquisedeque, que não era da linhagem de Israel, mas adorava o Deus Altíssimo, era adorador do Deus verdadeiro, apesar de não ser da linhagem de Abraão, mas Melquisedeque recebia dízimo. Quer dizer que o povo de lá, de Jebus, que adorava o Deus verdadeiro, era dizimista. Jacó era dizimista, os patriarcas eram dizimistas, tudo isso antes da lei. Depois veio a lei, o dízimo foi recepcionado na lei. Os profetas, os livros históricos, depois veio a graça. E quando chegou a época da graça, tanto Jesus, como Paulo, como o autor da carta aos Hebreus, eles corroboraram. Jesus disse: deveis fazer estas coisas e não deixar as outras. Foi assim ou não foi? Ele disse que tanto era para ter o amor, a misericórdia e a fé, como era também para entregar o dízimo. O próprio Cristo disse. Depois veio Paulo, em 1 Coríntios 9, e Paulo diz que assim como era no Antigo Testamento, ordenou também o Senhor. Paulo diz que o sistema do Velho Testamento, o Senhor Jesus ordenou que continuasse da mesma forma. E quando o autor da carta aos Hebreus escreve, ele diz que quando nós entregamos o dízimo na terra, aos homens que morrem, quem é que recebe lá em cima? Aquele de quem se testifica que vive. E ele não diz no pretérito, ele diz no presente. Quando recebem dízimos, homens que morrem, recebem, é presente. Então, o autor da carta aos Hebreus, ele continuava considerando o dízimo como algo atual. Quer dizer, passou dos patriarcas, passou da lei e entrou na graça. Então, essa história de dizer: eu não vou entregar o dízimo do Senhor porque é coisa da lei, é desculpa esfarrapada de quem não quer ser fiel. Quando a gente não quer ser fiel, a gente inventa tudo.
Não é verdade, irmãos amados? Inventa tudo. Quando a pessoa não quer obedecer a Deus, ele inventa uma dor de barriga, não é? Inventa um negócio, diz que a desculpa do amarelo é comer barro. Por que é que você está amarelo? Porque eu estou comendo barro, glória a Deus, né? Então deixe de comer barro para ficar corado, glória a Deus. Então, meus amados irmãos, nós vamos aprender hoje, que o bolso revela o coração. Quando nós dizimamos e ofertamos, nós estamos mostrando como é que está o nosso coração diante de Deus. Isso aconteceu no tempo de Ezequias. Esse negócio de crente amarrar a mão é velho, é antigo, não é novo não. Sempre que há decadência espiritual, o dízimo também vai por água abaixo. E sempre que há um avivamento espiritual, as pessoas voltam a entregar o dízimo do Senhor. Vamos ver isso no livro de 2 Crônicas, capítulo 31, voltando de Neemias, nós acharemos com maior facilidade. 2 Crônicas 31:5, voltando de Esdras, se você voltar um pouco vai achar. 2 Crônicas 31:5. E depois que se divulgou esta ordem, os filhos de Israel trouxeram muitas primícias de trigo, mosto, azeite, mel e de todo o produto do campo. Também os dízimos de tudo trouxeram em abundância. Os irmãos estão lembrados que no tempo de Ezequias, antes dele, o pai dele foi Acais. E Acais desviou-se, e com ele desviou-se todo o povo de Judá. O povo de Judá desviou-se, porque quando o rei era crente, o povo era crente. E quando o rei se desviava, a maioria do povo se desviava também, irmão. Tem gente que é assim. Tem gente que não tem uma fé firme. Ele é aquele crente parasita. Você sabe que a parasita é uma rama que nasce nas árvores. É assim ou não é? Mas ele não tem vida própria. A parasita não tem vida própria. Ele vive de quem? A parasita, aquela rama que fica nas árvores, principalmente em jaqueira, mangueira. Quem é que dá vida àquela parasita? É a árvore. Se corta a árvore, a parasita morre, porque ela não tem vida própria. Tem crente parasita, depende de alguém. Ele não tem contato direto com Deus. Ele depende de alguém. Se aquele alguém fracassar, ele também fracassa, porque ele não tem vida própria. Mas você não é parasita, você é árvore plantada junto a ribeiro de água. A sua ligação é direto com a água, chamada Espírito Santo de Deus. Você não tem que viver a vida dos outros, você tem que ver sua vida. Você não tem que pegar carona na vida espiritual dos outros. Tem crente, irmão, que copia tudo errado dos outros. Não sei se vocês já viram pessoas assim, não é? Por que você está fazendo assim, irmão? Porque a irmã fez. Não é? É a chamada Maria vai com as outras. Eu não sei se vocês sabem essa origem. Maria vai com as outras, refere-se à mãe de Dom João VI, a Maria louca. Diz que ela era doida e para ir, ela morava num convento e para sair na rua, diz que eram 3 Marias que andavam com ela. Maria não sei de quê, Maria não sei de quê, e ela também era Maria. E ela saía fazendo doidice pela rua e o povo dizia, lá vai Maria com as outras. Glória a Deus. Então Maria vai com as outras, era a mãe de Dom João VI, que era louca. Maria, a louca. Quem conhece um pouco de história, cadê o professor Gilberto? Não era Maria o nome da mãe de Dom João VI? Glória a Deus. Então, ela, quando saía à rua do convento, que eram as freiras que tomavam conta dela, arrumavam umas 3 Marias e ela doida, e ela precisava um bocado de Maria para estar lá doida, para ela não fazer doidice no meio da rua. Maria vai com as outras. Então, irmãos amados, nós vemos aqui que no tempo de Ezequias, quando Ezequias chegou, Ezequias trouxe um grande avivamento. E a obra de Deus estava parada. E quando Ezequias toma a palavra de Deus e dá uma pregação e manda carta e dá aquele avivamento, o avivamento atinge também as contribuições. Por favor, repita, pastor, por gentileza, o 5. E depois que se divulgou esta ordem, os filhos de Israel trouxeram muitas primícias de trigo, mosto, azeite, mel e de todo o produto do campo. Também os dízimos de tudo trouxeram em abundância. De tudo, irmão. Não esconderam nada do Senhor. O 6, por gentileza. E os filhos de Israel e de Judá, que habitavam nas cidades de Judá, também trouxeram dízimos dos bois e das ovelhas, e dízimos das coisas dedicadas que foram consagradas ao Senhor seu Deus, e fizeram muitos montões. Meu irmão, a igreja que estava quebrada, agora que foi que aconteceu?
com a igreja que estava quebrada, com a religião que estava quebrada. Diz que foi preciso fazer o quê, irmãos? Montões. Hein? Né? Fizeram montões, irmãos amados, de tanta bênção que trouxeram. Houve abundância na casa de Deus. Aleluia, houve montões. Glória a Deus. E interessante que não somente eram fiéis os que doavam, mas eram fiéis os que recolhiam. Os que guardavam, os tesoureiros, eram fiéis. Vamos ver aí o versículo 12. Glória a Deus. Versículo 11 e 12. 11 e 12. Então ordenou Ezequias que se preparassem câmaras na casa do Senhor, e as prepararam. Foi preciso construir mais câmaras. Foi preciso construir mais a tesouraria da igreja. Foi preciso ser ampliada de tanta coisa que eles trouxeram para a casa do Senhor. E o 12, por gentileza. Ali recolheram fielmente as ofertas e os dízimos e as coisas consagradas. E tinha cargo disto, Conanias, o levita principal, e Simei, seu irmão, o segundo. Aí vai a lista, irmão, daqueles que eram encarregados, né? Leia o versículo 14. E Coré, filho de Ima, o levita, porteiro do lado do oriente, estava encarregado das ofertas voluntárias que se faziam a Deus, para distribuir as ofertas alçadas do Senhor e as coisas santíssimas. Então, irmão, Deus levantou pessoas para doarem, pessoas fiéis para doarem, e levantou pessoas fiéis para cuidarem, para administrarem, para guardarem, porque quando Deus faz a obra, Ele faz completa. Glória a Deus, irmãos. Quando a pessoa está avivado, ele não tem coragem de lançar mão do que é de Deus. Quando a pessoa está em comunhão com Deus, ele não tem coragem de lançar mão naquilo que é do Senhor, porque o temor de Deus não permite, irmãos. Então diz que juntou, foi preciso ampliar, foi preciso crescer a tesouraria da casa de Deus. Porque, irmãos, os dízimos, nós aprendemos a semana passada que eles pertencem ao Senhor. Vamos ver Levítico, capítulo de número 27 e 32. Levítico 27 e 32. No tocante a todas as dízimas do gado e do rebanho, tudo o que passar debaixo da vara, o dízimo será santo ao Senhor. O dízimo será o quê, meus amados irmãos? Quer dizer, ele é consagrado ao Senhor. Por que é que Malaquias diz que quem fica com o dízimo está roubando? Me ajuda a entender. Por quê? Malaquias diz que estão roubando ao Senhor. Por que Malaquias diz que está roubando quando nós não damos o dízimo do Senhor? Porque o dízimo é consagrado. Ele pertence a quem, meus amados irmãos? Ao Senhor. E se você ficar com o que é dos outros, se você se apoderar do que é dos outros, então você está cometendo um delito. Você está cometendo um crime. No Brasil, existem dois crimes de débito que não tem perdão. Vai para a cadeia. Não sei se vocês sabem. Só existem dois crimes tipificados no Brasil que é da cadeia. Primeiro é pensão alimentícia. Quem fizer filho por aí afora e não manter, vai para a chave. Ah, mas eu estou liso. Vai ficar mais liso ainda na grade. Glória a Deus. Porque a lei brasileira diz que quem deve pensão alimentícia vai preso. E o outro crime de débito que também vai preso é a apropriação indébita. Por exemplo, se uma empresa recolher o INSS dos funcionários, ou uma instituição, recolher os impostos, que é mandamento da lei, a empresa tem que recolher o imposto e tem que recolher o patronal e também do funcionário. E tem que enviar para onde? Tem que enviar para o INSS e para a Receita Federal. Parece que hoje está tudo uma coisa só, né? Manda para a Receita Federal. E se a empresa ficar com aquele dinheiro, o que é que vai acontecer? Aquele dinheiro que pertence ao governo, vai acontecer o quê, irmão? Alguém vai preso. Por apropriação indébita. Ó, na terra da cadeia, ficar com o que é do governo. E quem tem o costume de ficar com o que é de Deus? Ah, irmão, mas Deus não manda prender. Não manda. Tem muitos tipos de prisões, irmãos. Só tem a prisão da penitenciária, não. O peso é maior.
Quem fica com os bens alheios vai pagar o delito que cometeu. Ora, se na terra, quem fica com os bens do governo tem um preço caro a pagar, imagine quem ficar com aquilo que pertence ao Senhor, porque a Bíblia diz que os dízimos são santos ao Senhor. Em outras palavras, eles pertencem ao Senhor. Quem pode dizer amém em nome do Senhor Jesus? Então, irmãos amados, vocês sabem que não se pode ficar com o que é de Deus. Por exemplo, Acã, quem está lembrado de Acã? Tudo de Jericó, Deus disse, é meu, é consagrado a mim. Acã foi e ficou com o quê? Quem está lembrado? A igreja conhece a Bíblia. Acã ficou com uma capa, e o que mais? Uma cunha de ouro, e o que mais? Hein? Uma capa babilônica, uma cunha de ouro e moedas. Foi assim ou não foi? E o que foi que aconteceu com ele, irmãos? Pagou um preço caro, porque aquilo ali, Deus disse, aquilo ali ninguém é para tocar, porque me pertence. E ele pagou um preço caro. Então, irmãos amados, o dízimo e as ofertas fazem parte da liturgia. O dízimo só é dízimo e oferta se você trouxer a casa do tesouro. Ah, irmão, eu dou meu dízimo, eu mando para São Paulo. Eu mando para um programa de televisão, eu mando para uma instituição de caridade, eu mando para um missionário, eu mando para um pobre, eu compro todinho de cesta básica e dou aos meus vizinhos. Não, isso não é dízimo. Você está dando ofertas que você deveria dar do que é seu. O dízimo faz parte do culto. A Bíblia diz, irmãos amados, que os dízimos tinham que ser levados à casa do Senhor. Você não tem direito, não tem poder de administrar o seu dízimo. Você já pensou, se cada crente fizesse isso, mandasse para onde quisesse, se Deus tivesse dado essa liberdade, o que era que acontecia com a igreja? Me ajude a pensar. Hein, meus amados irmãos? Vocês não estariam sentados nesse banco. Nós não estaríamos com essas lâmpadas e esse ar ligado. Nós não teríamos este prédio. Nós não teríamos onde congregar. Nós não teríamos como abrir congregações. Nós não teríamos como manter congregações. Em outras palavras, a igreja deixaria de quê, meus amados irmãos? Então Deus é sábio, mas tem gente que quer ser mais sábio do que Deus. Não, eu faço o que eu quiser. Não, Deus não recebe. Deus só recebe se nós fizermos do jeito que Ele manda. Vamos ver isso em Deuteronômio, capítulo 12. Deuteronômio 12, 6. Glória a Deus. Deuteronômio, capítulo 12, versículo 6. E ali trarei os vossos holocaustos, e os vossos sacrifícios, e os vossos dízimos. Leia o 5, por favor, pastor, para que o povo entenda melhor. Mas o lugar que o Senhor vosso Deus escolher de todas as vossas tribos, para ali pôr o seu nome, buscarei para a sua habitação, e ali vereis. Muito bem, Deus estava dizendo a Moisés, Moisés, quando vocês chegarem na terra, eu vou escolher um local de todas as tribos, para ali colocar o meu nome. Eu sou quem vou escolher onde é que vai ser erguido o meu tabernáculo. Quando vocês chegarem na terra, eu, Deus, vou escolher o local onde colocar o meu nome, quer dizer, onde eu vou ser adorado. Buscareis para a sua habitação e ali vireis. Vocês têm que vir para aquele local que eu determinar. E quando eles viessem para a adoração, o que era que eles deveriam fazer? Versículo 6, por favor. E ali trarei os vossos holocaustos, e os vossos sacrifícios, e os vossos dízimos, e a oferta alçada da vossa mão, e os vossos votos, e as vossas ofertas voluntárias, e os primogênitos das vossas vacas e das vossas ovelhas. Deus disse, e ali, naquele lugar que eu escolher, trareis os vossos holocaustos, os vossos sacrifícios e os vossos dízimos e a oferta alçada da vossa mão e os votos. Deus disse que eles não podiam levar o dízimo para onde eles quisessem. Deus disse que eles não podiam levar as ofertas para onde eles quisessem. Deus disse que eles tinham que trazer, quando eles viessem adorar, quando eles viessem buscar o Senhor, no lugar escolhido por Deus, eles deveriam trazer os seus dízimos e as suas ofertas para aquele lugar. Então, quando você vê um crente, irmão, não tem bênção. Eu conheço os crentes que eles não confiam no ministério, mas é nada. Eu mesmo administro meu dízimo. E eu vou entregar dízimo para ninguém administrar. Eu vou mandar para ali, eu vou mandar para acolá. Irmão, Deus não recebe, porque você está fazendo do seu jeito.
Você está fazendo do seu modo. E Deus disse que é para trazer para o lugar da adoração. Está na Bíblia. Quem confirma isso é Malaquias. Malaquias 3:10. Vamos ler, por favor, esse aí. Todo crente sabe, eu creio que a maioria dos irmãos sabe de cor esse texto, que parece que é o único que é falado. Quase que ninguém lê outro texto, só lê esse. Mas a igreja sabe de cor. O que é que diz Malaquias 3:10? Trazei todos os dízimos à casa do tesouro, para que haja mantimento na minha casa. Pronto. Trazei todos os dízimos. Onde, igreja? Para onde? Acraseado. Quer dizer, para onde, meus amados irmãos? A casa do tesouro. Casa do tesouro. Você não pode mandar para onde você quer. Não, mas eu quero mandar. Eu vou fazer uma igreja. Eu vou comprar um terreno para a igreja com meu dízimo. Não. Você pode comprar com o seu dinheiro. Mas o seu dízimo você tem que trazer à casa do tesouro, a tesouraria da igreja, irmãos. Agora, se você quer dar uma oferta ao Senhor, pastor, já aconteceu em muitos lugares, né? Glória a Deus, agora mesmo eu estive numa igreja e tem um irmão pobrezinho lá. Ele comprou 750 poltronas novas acolchoadas para a igreja. Ele é bem pobrezinho, a gente vai até levantar uma oferta para esse irmão, glória a Deus. Ele sozinho deu de presente à igreja 750 poltronas novas. Eu digo, ô Jesus, manda esse irmão para lá, glória a Deus. Né? Que para arrumar um que deu uma cadeira é uma dificuldade, glória a Deus. Mas nessa igreja que eu andei essa semana, uma poltronado novo, bonito, e o pastor me disse, olha aqui, pastor, isso aqui foi um irmão que deu essas poltronas novas. A igreja trocou o piso da igreja, e um irmão disse, essas cadeiras velhas não podem ficar aqui, eu vou dar as poltronas. Isso aí é dízimo ou é oferta? Oferta. A oferta você dá do que você quiser, para onde você quiser, mas o dízimo você tem que trazer à casa do tesouro para que haja equilíbrio na casa de Deus. Porque senão um mês vai ter o dinheiro de pagar energia e o outro mês não vai ter. Um mês vai ter o dinheiro do salário dos ministros de tempo integral e no outro não vai ter. Um mês vai ter o dinheiro de material de limpeza, de pagar as prestações de terrenos e outras coisas mais, a manutenção, e o outro não vai ter. Aí o Senhor é sábio. O Senhor é sábio. Quem acredita que Deus é mais sábio do que eu e de que você, diga glória a Deus. Só quem acredita que Deus é mais sábio. Quando a gente faz diferente, sabe o que é que nós estamos dizendo para Deus? Nós estamos dizendo, Deus, eu sou mais sábio do que o Senhor. O Senhor deu uma ordem, mas eu vou fazer diferente porque eu acho assim. Então você está dizendo que é mais sábio do que Deus. Então, irmãos amados, a Bíblia diz que Deus disse, olha, é para levar para o lugar do culto. Nós, infelizmente, a Assembleia de Deus, ela, como as nossas igrejas, infelizmente e felizmente, porque as nossas igrejas são cheias. Você veja, as cadeiras, elas vêm até quase toda a Assembleia de Deus, a cadeira no pé do altar. Nós não temos um espaço. Mas existem outras igrejas que é muito bonito. Na hora do dízimo, irmão, eles vêm trazer. Algumas outras igrejas, eu acho muito bonito, não posso fazer aqui, porque se eu for fazer isso aqui, vai gente pisar no pé do outro e vai já dar gente desviado. Glória a Deus. Porque nós não temos espaço. A Assembleia de Deus é aquela igreja que não tem espaço. Se for uma igreja pequena, não tem espaço. Se for grande, pior ainda. Olha aqui a situação. Mas é bonito quando os crentes vêm com alegria, vêm com o envelope do dízimo e coloca no gasofilácio, ou então os oficiais ficam com as bandejas ou com as salvas recebendo. É muito bonito porque aquilo demonstra alegria. Nós não fazemos. Por que não fazemos? Porque as nossas igrejas não oferecem espaço. Não tem espaço. Assembleia de Deus pode fazer do tamanho que quiser. Quando dá festa, cheia. E não dá, se for pequena fica cheia, se for grande fica cheia. Mas aqui era para não ter esses bancos aqui. Esses bancos aqui não era para ter. Glória a Deus. Mas não podemos, porque graças a Deus tem gente. Não é? Aí nós damos na salva. Nós damos na salva. Mas é para trazer com alegria, para que seja recolhido a casa do tesouro, para que haja prosperidade na igreja de Deus. Quem ama a igreja de Deus? Quem ama a casa de Deus? Diga glória para Deus nesta noite. Então, quando você dizima, você está contribuindo para que a igreja cresça, para que a igreja prospere, para que a igreja avance. Nós temos um segredo para dizer a vocês, mas eu vou deixar só vocês com água na boca. Daqui uns dias eu vou dizer a vocês um grande desafio que nós temos pela frente. Nós não temos dinheiro, mas Jesus já falou no meu coração que é para comprar, e eu vou comprar para a igreja. Não sei de onde vai aparecer esse dinheiro, mas quem sabe vai aparecer um crente que vai dar, só ele vai dar as 750 poltronas, o valor.
Eu não quero as poltronas agora, eu quero o dinheiro das poltronas. Glória a Deus. Porque nós temos um grande desafio e vocês vão ficar alegres. Quem diz amém em nome de Jesus, irmão? Vocês vão ficar contentes quando Deus preparar. Vocês vão ficar contentes. Uma surpresa do céu para nós, que o Senhor vai nos dar. Mas é um desafio grande. É um desafio imenso. Glória a Deus, mas o nosso Deus é o dono da prata e o dono do ouro. Quem pode dar glória a Deus nesta hora, irmão? Por isso que Deus é sábio e diz: trazei todos os dízimos à casa do tesouro, a tesouraria da igreja. Quando você manda para onde você quer, você não está obedecendo a ordem do Senhor. E outra, vamos já chegar lá. Meus amados irmãos, o dízimo é para sustento da casa de Deus. É para sustento, para que haja mantimento, como nós lemos. Sustento dos ministros de tempo integral. Ajudas para outros que não são de tempo integral, mas recebem ajuda da igreja. O dízimo é para missionários. Os dízimos e as ofertas são para missionários. Às vezes a oferta da missão, já aconteceu da oferta da missão não dá, e ser preciso cobrir com dízimos. É para os obreiros, para a compra de terrenos. É para a construção e manutenção de templos. Para literaturas. Eu sempre ando com folhetos que eu mando imprimir. Glória a Deus, está aqui na minha Bíblia. Eu não ando sem folhetos. Agora mesmo mandei imprimir 5.000 para mim. Folhetos, porque eu tenho que distribuir. Só que a gráfica não produz de graça. Porque a gráfica precisa de tinta, tem funcionários. E o folheto é de primeira qualidade, é ter papel crochê. Então eu não ando sem folheto, porque se eu entrar no táxi, o taxista tem que ouvir o evangelho. Glória a Deus. Se eu chegar no restaurante, quem me servir, quando terminar, eu tenho que evangelizar, eu tenho que deixar folheto. E muitos crentes gostam de folheto para evangelizar. Então, irmãos amados, tudo isso é despesa, é para evangelização, é para fazer trabalhos, para fazer festas, para fazer campanhas, para fazer evangelismo, para comprar veículo, para manter veículo. Tem pessoas que não amam a casa de Deus. Ele queria que o pastor andasse numa carroça de burra. Já pensou, irmão? Pastor, presidente da Assembleia de Deus. Bora. Glória a Jesus. E quando chegar no farol, como é que é para dizer? Ia. Glória a Jesus. Você sabia que tem crente que gostaria de ver isso? O salvo não gostaria de ver isso. Mas tem crente que não tem Deus na vida, ele gostaria. Já pensou, glória a Deus, né? Eu, pastor Severino, pastor Herman, glória a Deus, né? Glória a Deus, não, carroça de burro, glória a Deus. Aleluia, né? Aleluia. Mas tem gente, irmão, que tem a mentalidade tão miserável que gostaria que fosse assim, né? Eu vejo pessoas até postando na internet indiretas. A gente sabe que é indireta, né? Eu vejo e faço que não vejo, que eu não vou me rebaixar. Eu não vou baixar o nível de dar resposta a pessoas que não têm o Espírito Santo de Deus. Mas a gente percebe, falando de valores de veículo, uma pessoa dessa, irmão, não sabe nem quem é Deus, não é dizimista. Quando você vê alguém falando, é porque não é, porque quem é tem prazer. Quem pode dizer glória a Deus nesta noite, irmãos? Aleluia! Então, irmãos amados, é para comprar veículos decentes. Glória a Deus. Eu só vejo um carro velho na frota da igreja, porque não tem jeito. Mas no dia que eu puder comprar um novo, eu comprarei. Porque o reino de Deus merece o melhor. Eu compro. Glória, já tem uns carros aí que eu estou doidinho para botar eles para correr. Glória a Deus. Para comprar carro novo para a igreja. Glória a Deus. Deus já nos deu alguns, já melhorou alguns, mas tem muita coisa para melhorar ainda. É para água, para luz. Não sabe quanto é que nós gastamos de energia por mês? Cadê o tesoureiro? Hein? O mês passado, o tesoureiro está dando a informação, nós pagamos de energia no campo de Maceió R$132 mil. Só aqui a sede teve um mês que deu R$22 mil. Porque não é só a sede, é a sede e o prédio administrativo que funciona de dia. A igreja funciona de dia e de noite, e o prédio administrativo funciona também de dia e de noite, porque tem ensaio, tem banda, tem orquestra, tem não sei o quê. Quando sai um, chega outro. É como colmeia de abelha. É de dia e de noite. E ainda tem as vigílias, glória a Deus. Teve um mês que deu R$22 mil, a igreja sede e o prédio administrativo. E ao todo, teve um mês passado, deu R$132 mil de energia da sede e das congregações. E tem gente que quando vê o dinheiro diz, eita, que é tanto. Glória a Deus, é porque o juiz é pouco. Mas a Bíblia diz, irmão, trazei todos os dízimos à casa do tesouro para que haja o quê, meus amados irmãos? Mantimento, telefone,
água, luz, internet, viagens a serviço da igreja, os funcionários. A igreja, irmão, tem funcionários. Tem funcionários e com todos os encargos sociais de qualquer instituição e de qualquer empresa. Caro, o governo cobra caro. Cobra, tem que pagar o 10º, tem que pagar as pessoas que trabalham e como empregadas, tem que ter carteira assinada, tem que pagar os impostos, tem que pagar tudo, para que nós estejamos aqui tão bonitos e tão decentes, e para que essa igreja esteja espalhada. O preço é caro, irmãos amados, mas até aqui o Senhor tem nos ajudado. E quem crê que vai continuar ajudando, diga glória a Deus nesta noite, né? Nós vamos ver agora, irmãos, algumas desculpas de algumas pessoas que não têm entendimento de Deus. Primeira desculpa, a desculpa teológica. Essa nós já abordamos muito. A desculpa de que o dízimo é da lei. Essa desculpa já faliu. Porque nós vimos que ela era antes da lei, era na lei, e ela continua depois da lei. Então, essa desculpa é a mais esfarrapada das esfarrapadas. A segunda desculpa é a desculpa que o que eu ganho não sobra. Você já ouviu alguém dizer assim? Sabe por que não sobra? Porque você não dá as primícias. Deus não é para receber a sobra. É para honrar a Deus com as primícias. O que é primícia? Por favor, eu estou falando a uma igreja inteligente. O que é primícia? Primeiro, irmão, o nosso Deus é digno de que nós lhe demos primeiro. E o resto que ficará sob a bênção do Senhor nosso Deus, irmão. A Bíblia diz em Provérbios 3:9, vamos abrir a Bíblia, e quem tiver marca-texto, faça como eu. Eu sempre ando, eu achei uns pequenininhos assim, esse aqui é bom de andar no bolso. Glória a Deus. Já hoje aqui no culto, enquanto se louvava, eu já marquei alguns textos que eu achei interessante, porque nossa cabeça é falha, e marcando fica melhor. Provérbios 3:9, glória a Deus. Honra ao Senhor com os teus bens, e com a primeira parte de todos os teus ganhos. Nessa Bíblia do irmão diz: honra ao Senhor com todos os teus bens e com a primeira parte de todos os teus ganhos. Mas a Bíblia antiga, como é que diz? Honra ao Senhor com a tua fazenda. Fazenda quer dizer dinheiro. Honra ao Senhor com a tua fazenda e com o que mais, meus amados irmãos? Com as primícias. Primícia, irmão. Não, de Deus não é a sobra. Nunca vai sobrar. Quando é que vai sobrar dinheiro? É muito difícil. Quem ganha pouco não sobra porque ganha pouco. E quem ganha muito, tem muitos compromissos. Tem um padrão de vida. Quem ganha pouco tem um padrão de vida pequeno. E quem ganha muito tem um padrão de vida o quê, irmão? Por exemplo, você mora num bairro pobre. Você não paga condomínio. Mas quando você melhora de vida, vai para um lugar que é condomínio fechado. Aí já aumentou o quê? A despesa. Você vai ter que pagar o condomínio. E às vezes o condomínio é mais caro do que se fosse um aluguel. Não sabia disso? Você, quando era pobre, você vestia gazimira. E ficava tão feliz com a gazimira. Mas agora, depois que melhorou de vida, não vai usar mais gazimira. Vai usar o quê? Me ajude. Dudalina. Oh, glória a Jesus. Aleluia, né, irmão? Porque quando a gente melhora de vida, o gasto também aumenta. Então, se você só for dar a Deus a sobra, você nem vai dar quando pobre e nem vai dar quando rico. Porque Deus são as primícias. Honra ao Senhor com todos os teus bens e com as primícias de toda a tua renda. Eu dou glória a Deus, irmão. Eu sou abençoado pelo Senhor. Porque eu aprendi. Não é que eu seja mais santo do que ninguém. Todos somos pecadores, todos somos corrompidos pelo pecado. Mas pela graça de Deus, Deus me deu esse entendimento antes de vir para a igreja. Quando eu comecei a ler a Bíblia ainda como católico, quando eu comecei a ler a Bíblia que vi o dízimo, eu passei a ser dizimista. Quando eu vim ser crente, eu já era dizimista. Quer dizer, já era crente, né? Glória a Deus. Quando eu vim ser crente, eu já era crente. Porque quando eu vim ser crente, eu não passei a dar o dízimo depois de que vim para a Assembleia de Deus. Eu já dava antes de ser crente, porque eu li e criei na santa e gloriosa palavra de Deus. E nada tem me faltado e nem há de faltar. Porque Deus é fiel. Quem crê que Deus é fiel em nome de Jesus, irmãos? Glória a Deus. Então, irmãos amados, essa desculpa é pífia. É pífia. Tem gente que gasta mais com cosmético do que com... Não dá o dízimo, mas tem tanto cosmético em casa, irmão. É verdade ou não é? E cosmético é caro, irmão. Um dia uma pessoa estava comprando um negócio para lá, irmão, caro que só a desgraça.
uma tinta lá de botar, não sei se na beira dos olhos, não sei se ao redor do ouvido, não sei. Não sei se era para fazer assim na sobrancelha. Eu sei que era caro, que era terrível. Tem dinheiro para tudo, mas o dízimo do Senhor não, né? Eu não vou mandar abrir, não. Tem mulher aqui hoje que talvez trouxe um bocado de balangandã. Glória a Jesus, né? Se abrir a bolsa, vai achar. Glória a Deus. Mas não abra não para não fazer vergonha. Glória ao nome de Jesus. Então, irmãos amados, tem gente que gasta com dízimo. Aliás, gasta o dízimo com cosmético. Gasta o dízimo com outras coisas. De Deus não são as sobras. De Deus são as primícias. Outra justificativa. Matemática. Tem dizimista sofrendo e quem não é dizimista está prosperando. Já ouviram alguém dizer isso? Eu não vou dar o dízimo não, que eu vejo irmão que dá o dízimo e sofre. E outros que não dão vivem muito bem, obrigado. Meu irmão, o justo não vive olhando ninguém, ele vive olhando a palavra de Deus. Se você só for fiel a Deus quando você estiver bem, você não é crente. Porque o diabo disse a Deus que Jó só era crente por quê? Quem está lembrado? O diabo disse a Deus, ele só é crente, ele só te serve porque ele tem uma cerca. Tira a cerca, para ver se ele não blasfema, para ver se ele não deixa de ser fiel. Aí Deus disse, vá lá, eu vou tirar a cerca e você pode entrar. O diabo entrou, destruiu tudo e a mulher de Jó desviou-se. Disse, de que adiantou a tua sinceridade? De que adiantou a tua fidelidade? Amaldiçoa Deus e morre. Ele disse, mulher, como fala uma doida, assim falas tu. O Senhor deu, o Senhor tirou, bendito seja o nome do Senhor. Eu vou continuar fiel, ou ele dando, ou ele tirando. Se você só der o dízimo quando tudo estiver bem, você é crente interesseiro. É crente interesseiro, irmãos. Glória a Deus. Meus amados irmãos, é a matemática. Me mandaram uma vez uma mensagem de um camarada que disse, olha, você está com quantos anos que dá o dízimo? Aí o dizimista disse, eu estou com 30 anos que dou o dízimo. Quanto é o seu dízimo? Você me diz? Eu disse, digo. Aí o cara multiplicou, aí multiplicou 30 anos de dízimo, quanto o crente dava, e disse, olha, com esse dinheiro dava para você comprar uma Ferrari. Esse dinheiro que você deu nesses 30 anos à igreja, eu fiz a conta agora, dava para você comprar uma Ferrari vinda da Europa. Aí o crente dizimista olhou para ele e disse, você é dizimista? Ele disse, só não. Disse, cadê a sua Ferrari? Ele disse, tenho não, glória a Deus. Não, Jesus. Não é armada do cão, uma coisa dessa. Contar o dízimo para comprar uma Ferrari. Aí o crente disse, se você tem? Eita, tenho não, glória a Jesus. Irmãos amados, isso é loucura. Glória a Deus. Vamos mais para frente, irmãos amados. Glória a Deus. A justificativa sentimental. Eu não sinto que devo devolver o dízimo. Eu não sinto. Meu irmão, o crente não vive pelo sentir, ele vive pela palavra. Eu dou o dízimo não é porque eu sinto de dar. Eu dou o dízimo do Senhor porque está na sua palavra. Se eu sentir, eu dou. E se eu não sentir, eu dou. Porque eu não vivo de sentimento, eu vivo da palavra. Aleluia! Exaltado e glorificado seja o nome de Jesus. Outro diz assim, eu não sou de catapiar Jesus. Eu não sou dizimista, mas sou ofertante. Não, meu irmão, oferta. A Bíblia fala dos dízimos e a Bíblia fala das... É outra coisa. Trazei todos os dízimos, a casa do tesouro, e a Bíblia fala dos dízimos e a Bíblia fala das ofertas alçadas. Não queira tapiar Jesus. É como se você devesse R$1.000 numa loja e você chegasse lá para o dono da loja e dissesse, olha, eu lhe devo 1.000, mas eu só estou sentindo de lhe dar 100. Risca aí a minha conta. Qual é o dono da loja que vai riscar a conta? Nenhum, porque você não pagou o que devia. Pessoa que diz que não é dizimista, mas é ofertante, é uma justificativa pífia. Tem a justificativa política. Ele diz assim, a igreja não administra bem o meu dízimo. Geralmente quem não é dizimista é o que mais cobra da igreja. Não sabia disso, irmãos amados? Quanto mais a pessoa não é dizimista, mais exige e murmura. Quando você vê um crente dizendo, poderia fazer assim, poderia fazer assim, era para estar feito assim, era para o pastor fazer assim. Pode ir atrás, irmão, que ele não dá nada. Todo murmurador não é dizimista nem é ofertante. Quando você vê uma pessoa murmurando e dando voto, e dando, como dizia minha avó, pitaco. Quem lembra do tempo do pitaco? Pouca gente, né, irmão?
Você sabe o que é dar pitaco? É dar opinião, né? Não é assim? Quando você vê esse povo que dá pitaco, dá opinião e murmura e fica fazendo a patota, como se dizia antigamente, é porque não é dizimista. O dizimista, ele tem prazer em fazer a obra do Senhor. E ele diz que não dá porque a igreja não administra bem. Meu irmão, a Bíblia não manda você ser fiscal do dízimo. A Bíblia manda você trazer. E se por acaso se tiver um líder da igreja desonesto, nem se preocupe com ele. Pastor, eu conheci um líder de uma igreja que ele era desonesto. Ele era desonesto, desviava, danificou a igreja, prejudicou a igreja. Meu irmão, não se preocupe, que eu já li para vocês. A Bíblia diz que aquele que ajunta riquezas ilícitas, em qualquer sentido, quem pega no que não é seu, ajunta riquezas ilícitas, sabe o que é que acontece com ele? A Bíblia diz que ele é como a perdiz. Jeremias 17:11, se não me engano, diz que ele é como a perdiz, que ajunta ovos que não são seus. Diz que a perdiz, elas põem, eu contei isso já há alguns dias, elas põem no mato, na capoeira. E elas põem na areia, elas não fazem ninho, elas põem na areia. E quando é na época de nascer, nasce tudo de uma vez só. Elas põem numa mesma época e nascem todos os pintinhos da perdiz de uma vez só, está na Bíblia. E sabe o que é que acontece, irmão? Tem perdiz estéril. Ela põe uma ninhada, agora. Ela põe outra ninhada, agora. E ela descobre, porque os bichos são inteligentes, ela descobre que é estéril. Sabe o que é que ela faz? Ela, na ausência das outras, os ninhos são próximos, ela pega com o bico e carrega o ovo. 3 ovos de uma, 3 ovos de outra, 3 ovos de outra. Aí faz o ninho dela, roubando 3 dali, 3 daquela, 4 daquela, e fica bem fofinho em cima. É o Jacozinho, né? É a perdiz Jacó. O irmão já deu o nome dela, glória a Deus. Sabe o que é que acontece com a perdiz? Aí ela tira os pintos, ela tira os filhotezinhos. Só que quando nasce tudo de uma vez. E perdiz é como nambu. Ele já sai andando. E se mistura tudo. Mistura tudo. As perdizezinhas se misturam. Aí as mães, sabe o que é que elas fazem, irmão? Deus deu essa ciência. Elas dão um grito. Elas fazem... Cada perdizinha conhece a voz da sua mãe. É um mistério, não é verdade, irmãos amados? Aí cada uma naquela bagunça, cada uma procura quem? A sua mãe. E aquela que roubou? Fica sem nada. A Bíblia diz que quem ajunta riquezas ilícitas é como a perdiz, que ajunta ovos que não são seus. E depois a Bíblia diz que as riquezas fogem dele. Não adianta roubar o tesouro da casa de Deus. É um louco, porque vai terminar em nada. Os pintinhos vão embora e ele vai ficar como a perdiz sem nada. O ministro de Deus, se ele vive do altar, ele tem que se contentar com o seu salário, com a sua prebenda. Ele tem que se contentar com a sua prebenda. A igreja, o ministério, o presbitério ou a mesa diretora é quem vai dizer quanto é o salário do ministro, é quem vai determinar quanto é o salário do ministro, se ele é ministro auxiliar, o presidente é quem vai dizer, e a Bíblia diz, contentai-vos com o vosso soldo. Já leram esse versículo na Bíblia? Soldo quer dizer salário. Glória a Deus. E se juntar dos ovos das outras perdizes, quando eles nascerem, o que é que vai acontecer, meus amados irmãos? Cada um vai procurar seu destino, e a pessoa que furtou vai ficar sem nada. Glória a Deus. Então nunca diga, irmão, não vou dar o dízimo porque numa igreja tal aconteceu um desvio, numa igreja tal aconteceu uma desonestidade. Nem se preocupe, que aquele que cometeu a desonestidade vai ficar com uma perdiz. Quando as mães fizerem tem, que ela fizer tem, não chega ninguém perto dela. Porque ela tirou dos outros. E a Bíblia diz que vai embora, vai fugir. Aleluia, louvado seja o nome do Senhor. Então nunca deixe de dar o dízimo por causa da desonestidade de alguém em algum lugar. Glória a Deus. A desculpa mesquinha, a igreja é rica, não precisa do meu dízimo. Meu irmão, não diga isso não. Não diga isso não, sabe por quê? Vamos ler Eclesiastes. Você vê esse povo aqui, você vê essa multidão aqui. Aí você diz, eu não vou dar não, que tem tanta gente dando. Vamos ver Eclesiastes 5:11. Veja a revelação de Deus. Eclesiastes 5:11. A minha igreja é grande, a minha igreja é rica, a minha igreja tem muita gente. Eu não vou dar dízimo na minha igreja não, porque a minha igreja, ela não precisa. Eclesiastes 5:11, se eu fosse você, eu grifaria ou eu marcaria com um marca-texto. Onde os bens se multiplicam, ali se multiplicam também os que delas comem. Que mais proveito, pronto, pois... até aí. A primeira parte, repita.
Onde os bens se multiplicam, ali se multiplicam também os que deles comem. Irmãos, a Bíblia diz que quando os bens se multiplicam, o que é que se multiplica também junto com os bens? Vê se vocês ouviram a palavra. Os que comem. Quer dizer, quanto mais uma igreja maior, maiores as despesas. É isso que a palavra de Deus está dizendo. Quando se multiplica a riqueza, multiplica os que comem. Quer dizer, multiplica os gastos. Por exemplo, quanto é que gasta de energia uma igreja? Eu fui em uma igreja esta semana e o pastor me disse que a igreja, ela gasta pouco de energia. Por quê? Porque ela não tem prédio administrativo, não tem nada. Uma igreja que cabe gente quase igual a nossa, mas não tem prédio administrativo, só tem os cultos, gasta quase o dízimo da nossa igreja. Mas se nós fizermos um templo grande, o que é que vai acontecer? Hoje nós gastamos 16, 17, já chegou a 22 mil reais aqui de energia. Se nós fizermos um templo que dê 4 desses. Meus amados irmãos? Vai encher de gente ou não vai? Mas vai multiplicar o que também? Vai multiplicar quem zele, vai ter que multiplicar quem zele, vai ter que multiplicar água, vai ter que multiplicar energia, vai ter que multiplicar vigia, vai ter que multiplicar... O que mais? Me ajudem. Os zeladores, a limpeza, os ar-condicionados. A Bíblia diz que quanto mais aumenta a fazenda... Como é que diz na tua tradução? Se multiplicam os bens. Não, o começo. Onde os bens se multiplicam. Onde os bens se multiplicam, ou onde aumenta a fazenda, o que é que aumenta também? Os que comem, quer dizer, as despesas vão comer, irmão. Como é que você diz, eu não vou dar dízimo na minha igreja porque tem muita gente, eu não vou dar dízimo na minha igreja porque a minha igreja é grande? Meu filho, quanto maior a igreja, maiores os que comem, as despesas. A Eletrobras está com a boca desse tamanho. A casal, sangue de Cristo tem poder. É 100% de água e 100% de esgoto. Olha a boca para comer. Então você precisa ter visão espiritual. Como é que você diz que não vai dizimar porque a igreja é grande? Não, eu vou dizimar naquela igrejinha lá do interior, porque lá quase que não tem crente, e a minha igreja é rica, a minha igreja é grande. Não faça isso, porque a Bíblia diz que onde aumenta a fazenda, onde aumenta os bens, aumentam os que comem. Cada coisa tem a sua realidade, é tudo relativo. É a Bíblia, é a palavra. Quem crê que isso aqui é a palavra de Deus? Quem crê? Irmão, não tem coisa mais santa, não tem coisa mais justa do que a palavra de Deus. Aleluia! Então, irmãos amados, é isso que Deus nos revela nesta noite. Ainda tem muitas coisas para nós falarmos sobre este assunto, mas as horas não permitem. Glória a Deus. Então, irmãos amados, nós aprendemos hoje. Vamos à última coisa, a discordância pessoal. Tem gente que diz assim, eu não concordo com o dízimo. Você tem direito de discordar. Ninguém é obrigado. A Bíblia diz trazei. Trazer uma coisa voluntária. Pastor, eu não concordo. Deus lhe abençoe, problema seu. Mas você que não concorda, você também não pode discordar das consequências. Porque a Bíblia diz, com maldição sois amaldiçoados vós que roubais a mim. Você pode discordar e pode não trazer. Mas a palavra do Senhor diz, com maldição sois amaldiçoados. Vós que roubais a mim. Então você tem direito de não concordar, mas você não tem direito de fugir das consequências. É um direito que lhe pertence. E o próprio Cristo disse, irmão, para encerrar o último versículo, Mateus 22 e 21, quando foram perguntar a Jesus, Jesus, é lícito dar tributo a César ou não? O que é que a gente faz? Porque ele já dava a oferta do templo, ele já dava o dízimo, e agora vinha César, o imperador romano, cobrando impostos. Aí o que foi que Jesus respondeu? Veja que Cristo sábio, que Cristo maravilhoso é o nosso Cristo. Por favor. Dizem-lhe eles, de César. Então ele lhes disse, dai, pois, a César o que é de César, e a Deus o que é de Deus. Quem pode dizer amém em nome de Jesus? Podemos fugir dos impostos de César? Podemos fugir? Podemos fugir dos impostos de César? Não, Jesus não mandou fugir dos impostos. Mas Jesus disse, dai a César o que é de César. Agora o que mais? E a Deus o
que é de Deus. Assim como você tem que dar o de César, o imposto, você não pode fugir de Deus. O Senhor disse: dai a César o que é de César e a Deus o que é de Deus. Quem aprendeu alguma coisa de Deus hoje?